Meus amigos, vejam as imagens de um assassino cruel, crime ocorrido na região aqui de São Francisco de Itabapuana. Vai completar agora aí 11 anos. Esse crime aconteceu no assentamento Zumbi dos Palmares em maio de 2014. E este elemento foi condenado e preso nesta sexta-feira, madrugada de sexta-feira, em Presidente Kennedy. Esse é o Adrianinho Orelhudo. Eu vou contar a história dele, porque esse caso mobilizou as polícias de toda a região e repercutiu profundamente em São Francisco de Itabapuana. Esse elemento foi preso na madrugada desta sexta-feira, 12, por policiais do DEAN, Delegacia de Guarulhos, a 146. Esse crime aconteceu no assentamento Zumbi dos Palmares, ali pertinho de Florestinha. Aqui é Campos, né? Zumbi pertence a Campos, mas praticamente quem frequenta o assentamento são moradores de São Francisco. E vejam a matéria da época, estou aí colocando para vocês a matéria do blog do Carlos Jorge na época. Naquela época a gente não tinha ainda as redes sociais como a gente tem hoje, Instagram com muita força, TikTok. Era o blog do Carlos Jorge e eu não tinha também o site São Francisco 24 horas, mas a matéria está armazenada no site. PM encontra corpo de menina em canavial do assentamento em Campelo. Essa foi a matéria que a gente publicou no dia 19 de maio. O trabalhador rural aposentado encontrou o corpo de Isabelle Paz Laurindo, de 10 anos, na manhã desta segunda-feira. O que aconteceu? O cara matou a mãe, matou a filha e ocultou o cadáver da criança, jogou o cadáver da criança dentro de um tanque de peixe, uma espécie de brejo, ali na região de Campelo. E aí naquela época, veja aí a matéria que a gente publicou, do encontro do cadáver. Naquela época, cães farejadores, helicópteros, brigadas, corpo de bombeiro, população. Você vê pelas imagens aqui, a população ficou tão revoltada que queimou a casa dele. Olha só, a casa queimada. Essa reportagem está lá no blog do Carlos Jorge, vocês podem acessar. Essa matéria foi no dia que encontraram o corpinho da Isabelle dentro de um brejo. Foi chocante aqui para o município. Aquela época, nossa senhora, foi uma loucura. Aí, 24 horas depois do crime, o crime aconteceu dia 14 de maio. Antes de encontrar o corpo da menina, a polícia ela deteve duas pessoas, menos de 24 horas depois da mulher e a filha ter sido... Até então, não se sabia que a menina estava morta. Nessa matéria que a gente está colocando aí para vocês na tela, não sabia que a menina já estava morta. Sabia apenas que a mulher estava morta e a criança desaparecida. A menina na época continuava desaparecida. O homem e a polícia prendeu o pai do principal suspeito, prendeu o pai do Adrianinho, tá? Ele foi preso por porte ilegal de arma e munição. E após revista em sua residência, tem encontrado armas e munições no interior da casa. Na casa dele, os policiais apreenderam uma garrucha calibre 22, um revólver 32, 5 munições de calibre 38 e 6 de calibre 32. Né? Encontraram armas e também apreenderam uma calça, uma blusa e um tênis sujo de sangue. E essa moto aí, além do pai de Adriana, a polícia também deteve um vizinho do suspeito, que segundo o delegado, seria amigo do jovem, e ele estava sendo investigado como participante do crime. Depois provou que não tinha participação, tá? Aí o sangue no chão, tá vendo? Isso aqui é uma foto do sangue no chão, que ele matou a mulher a pauladas. E aí a polícia prendeu esses dois suspeitos, tudo reportado aqui no nosso blog da época. Caso Isabelle, delegado diz que é questão de tempo a captura do principal suspeito. Tá aí, ó. Aí passou-se vários dias e ele estava fugitivo. Tá aqui a mãe e a filha, a Isabelle. Olha que menina linda. E a mãe, né? A foto da mãe, que foram as vítimas cruel desse elemento. Aqui nós temos uma outra matéria do sepultamento da menina. Sepultada a menina brutalmente assassinada em São Francisco. Olha só, a foto do cemitério de São Francisco, né? A Isabelle, o cemitério, repercutiu muito na época. E aqui a foto do elemento Adrianinho, que até então suspeito, né, acusado, já estava sendo acusado aí, estava fugido. E aí a polícia aqui, a matéria do encontro do cadáver, enfim. Esse crime aconteceu e chocou a região aqui de São Francisco, porque são familiares aqui de São Francisco, né? Mulher morta em assentamento e filha de 10 anos está desaparecida. Essa aqui foi a primeira matéria que a gente colocou
sobre o caso. Primeira matéria publicada no dia 16 de maio. Foi o dia do crime. E seguimos aqui, ó. Caso da mãe e filha assassinados completa 2 meses. Polícia tem novas informações de suspeito. O delegado, na época, deu uma entrevista pra gente e falando aqui do suspeito, do Adriano, que estava sendo procurado. Tá aqui a foto do elemento, que a gente publicou na época, procurado, o delegado nos dando entrevista. A gente cobriu insistentemente esse caso aqui na época. E aí, finalmente, eu estava dormindo quando recebi a ligação. O caso repercutiu tanto, a gente só falava nisso. Estava dormindo quando eu recebi a ligação da prisão do elemento. Esse cara aqui, ó, esse é o Adrianinho. Esse cara foi preso no Pinóquio, minha gente, aqui em São Francisco de Itabapuana na época. A matéria que eu escrevi na época, a Polícia Militar prendeu na noite deste domingo 3. Foi dia 3 de agosto, a madrugada do dia 3 de agosto, foi por volta ali de 11 horas da manhã que começou a operação, mas ele foi preso no início da madrugada. O Adriano Conceição de Lima, Adrianinho, acusado de matar a mãe e a filha no assentamento Zumbi 4, em Campelo, próximo à Travessão de Campos. Gilciele Paes Pereira, de 44 anos, e sua filha Isabelle Pereira Laurindo, de 11, foram assassinados em maio deste ano, ou seja, naquele ano de 2014. O acusado do duplo homicídio foi preso dentro da escola Abrigo Pinóquio, situada na praia de Guriri, na estrada que liga a sede do município à Barra de Itabapuana. Adriano estava com um revólver calibre 32 com 3 munições deflagradas e 2 intactas e uma faca, e se alimentava na cozinha do Pinóquio na época. Há 2 semanas... Na época eu entrevistei a Dona Lúcia. Infelizmente a Dona Lúcia faleceu, uma pessoa do bem, e conduziu o Pinóquio. Na época eu entrevistei a Dona Lúcia. Há 2 semanas, funcionários da escola Pinóquio, uma instituição que abriga crianças carentes de São Francisco de Itabapuana, as crianças se encontravam na cozinha, encontraram a cozinha revirada e deram por falta de alimentos. A polícia foi avisada e suspeitou que o autor do furto poderia ser o Adriano. Ele entrava dentro do Pinóquio para comer durante a noite. Ele se escondia em matas durante o dia e roubava alimentos da escola durante a noite. A confirmação ocorreu quando as crianças do abrigo se preparavam para dormir e uma das internas viu a luz acesa no prédio onde funcionava a cozinha. Os internos cercaram o prédio e a polícia militar foi acionada. Tá aí a equipe, o cara preso, tá aí o vagabundo preso. Tá aqui a equipe que prendeu na época o Adrianinho. A gente vem trazendo essa matéria. 4 equipes da PM de São Francisco chegaram ao local em poucos minutos. Os policiais inicialmente vasculharam o prédio e nada encontraram. Foi quando um deles resolveu verificar um sofá que estava pesado e encontrou o Adriano escondido dentro do sofá. Ele estava deitado e encolhido, disse o policial. Momentos antes, o suspeito chegou a disparar tiros como forma de intimidar as crianças que cercaram o prédio enquanto aguardava a chegada da polícia. Segundo Lúcia Maria de Brito, era a nossa querida Lúcia, né? Já se foi, partiu agora recentemente. Ela é diretora da instituição. Ela disse que a escola já estava sendo visitada, entre aspas, pelo Adrianinho. Há 2 semanas ele entrava, retirava alimentos do congelador e preparava no fogão. Além disso, comia as frutas das crianças, disse Dona Lúcia à época. Graças a Deus, foi preso, pois estávamos com medo. Ele já matou a mãe e filha e estávamos pensando o que poderia fazer com as crianças da nossa escola, disse Dona Lúcia. Por que esse cara parou lá? Segundo Dona Lúcia, na época, ele já tinha passagem pelo Pinóquio. Ele já tinha passagem pelo Pinóquio quando menor. Então ele conhecia o Pinóquio. Ele fugiu, a caçada a ele dentro dos canaviais, uma loucura, e ele se viu encurralado e foi para o Pinóquio, e ficou dentro do sofá, embaixo do sofá do Pinóquio. E o policial poderia ter matado algum policial, porque ele estava armado. Ele estava armado. E aí quem comandou a operação foi na época o Tenente Frazão, que comandou a operação. O Tenente Frazão nos falou na época que estava armado, e confirmou o que a Dona Lúcia falou, né, roubava durante a noite para se alimentar, pois estava sendo procurado e não podia aparecer durante o dia. Prendemos o homicida que, lamentavelmente, tirou a vida de uma mãe e uma filha e chocou a população, disse à época o Tenente Frazão na entrevista que ele deu aqui para nós, para o blog do Carlos Jorge. Segundo a polícia, naquela época, Adriano tinha interesse em se relacionar com a menina Isabelle e teria sido flagrado pela mãe quando assediava a menina. Esse era o comentário
daquela época, tinha interesse na menina, né? Coitada, de 10 anos. E aí esse cara, ele confessou, o Adriano, esse vagabundo aqui, esse assassino, ele confessou que ele matou a mulher por uma discussão por causa de um vidro de perfume. A mulher vendia perfume e queria vender um perfume para ele, e ele disse que não queria o perfume e falou o seguinte: eu não quero o perfume porque você é o bicho para cobrar. E aí, a partir dessa negativa de comprar o perfume, segundo o Adriano, ele começou uma discussão, e a partir da discussão ele deu uma paulada na cabeça da mulher, matou a mulher e a criança viu. E ele pegou essa criança, matou a criança e escondeu essa criança, jogou essa criança dentro do brejo. Na época, o delegado da 146 era o Dr. Carlos Augusto Guimarães e Pedro Emílio, os delegados que cobriram, investigaram esse caso. Então, gente, resultado, no final de tudo isso daí, esse vagabundo, esse assassino cruel, ele foi condenado a 45 anos, 3 meses e 10 dias de prisão. Ele foi preso nesta sexta-feira, na madrugada de hoje, dia 12 de setembro, na cidade de Presidente Kennedy. Na época ele chegou a ser preso no Pinóquio, a justiça soltou esse cara, ele foi preso em Presidente Kennedy, a justiça soltou esse cara novamente, e agora, depois de 11 anos, o Adrianinho Orelhudo vai para a cadeia cumprir 45 anos. Pouco, né, gente? Pouco por um crime que aconteceu lá atrás. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse crime que chocou a região naquela época, acesse o nosso blog do Carlos Jorge, acesse lá, blog do Carlos Jorge, vai lá na busca do blog, digita lá Zumbi dos Palmares, Assentamento Zumbi, Adrianinho, palavras-chave aí que vocês vão encontrar. São muitas reportagens que a gente fez naquela época. E eu fico assim com um misto de alívio no coração saber que esse vagabundo está na cadeia. Um abraço a todos, reportagem Carlos Jorge.